9 de janeiro, segunda-feira, temos um dia bastante positivo nos Estados Unidos. Uh, Tivemos a continuação, digamos assim, do breakout, apesar de termos fechado no Standard & Poor's na sexta-feira ligeiramente acima da resistência. Tivemos um fecho bom. A realidade é que estava tudo na expectativa se iríamos ter um movimento bullish hoje ou não. Em todo caso, não se esqueçam, a análise técnica aquilo que nos diz é que para já não mudou nada. Quanto à Europa e ao PSI, de certa forma positivo. O DAX então teve uma performance fabulosa de toda a forma. A estrela do dia continua a ser o foco, que é o BCP, que no caso hoje basicamente não fez nada. E não fazer nada não é uma coisa má, não se esqueçam. Nós queremos aliviar e esta base que fez hoje já nos vai servir como métrica para saber para onde é que isto pode caminhar. Em todo caso, hoje não fez nada. A estrela hoje foi a Mota em Gil, que basicamente foi aos 1,33 e subiu 7%. Não sei se houve alguma notícia, o que é que foi. A única coisa que sei é que subiu bastante. Tudo o resto, muito quieto. Ou seja, o PSI hoje não fez muito. Quer dizer, tendo em conta a performance que tem tido, o não fazer muito tem nada de grave, né? Tal qual como o BCP hoje fez uma pausa. Vamos ver, é amanhã. IBEX basicamente a cair uma décima, tudo o resto a subir, com destaque, como eu tinha falado, para o DAX. Quanto ao Standard & Poor's, neste momento é este o cenário. A saúde, que estava com bom aspecto, de certa forma, hoje está a cair ligeiramente. As petrolíferas, apesar do petróleo ter recuperado qualquer coisa, continuam a não dar grande movimento. Banca a fazer aqui uma pausa e as tecnológicas hoje são aquelas que estão, de certa forma, a mexer bem, mas o destaque é este. Estão a mexer bem aquelas que têm caído muito, aquelas que não têm caído assim tanto. Por exemplo, a Meta hoje não está a fazer literalmente nada. Mas nos últimos 2 dias, por exemplo, a Nvidia já subiu 12%. De resto, temos aqui o calendário para hoje. Não houve assim nada de especial a não ser a taxa de desemprego, que foi em linha com o esperado. Amanhã, não se esqueçam, vamos ter o Powell a falar às 14 horas, ou seja, antes da abertura do mercado, com atrasos ou não, é por volta das 14. De resto, não temos assim nada muito importante. Aquilo que é importante, creio que é na quinta-feira, que é a inflação. Isto sim, vai ser o dia em que os bulls e os bears decidem que lado é que estão. Porquê? Porque ainda hoje eu por acaso não partilhei isso, acho que nestes dias em que nós estamos sob pressão, não é? A pressão de que uma cotada está a fazer este movimento, depois de ter feito um breakout, e nós ficamos sempre naquela incerteza onde é que está o topo. É natural acontecer, principalmente quando faz aquele pullbackzinho, e o bear do costume, que eu já não me recordo de qualquer coisa trades, eu tenho partilhado no Discord, eles apostam que vamos aos 3.500 neste segundo trimestre, com um potencial de 2.800, ou seja, uma quebra brutal. Mas hoje estavam a dizer que isto ia descambar, o máximo estava feito, prendeu muita gente na sexta-feira e agora e tivemos continuação. Portanto, para já o mercado está bullish, mas quinta-feira vamos decidir de que lado da barricada é que estamos. Portanto, façam a vossa gestão, tenham isso em conta, porque é extremamente importante. Quanto às options, hoje estão a entrar, vocês podem ver muitas, on the money quase, nos 3.920, é basicamente onde está. Vamos ver o que é que isto vai se traduzir nos próximos dias, que acho que é o mais importante, né? O cenário para quarta-feira não mudou, per se, bastante. Temos os 395 na mesma. Pelas options, há muita gente que acredita, não por aqui pelos 4.100, mas que esta semana, eu vi isso num vídeo, que esta semana aquilo que as options precificam é um movimento entre os 3.800 e os 4.000. Estamos muito próximos dos 4.000. Sexta-feira,
temos então o mesmo cenário que tínhamos basicamente ontem, no domingo. Portanto, nada a mudar. Olhando então para o PSI, é uma subida, não é uma pausa por aí além, é uma subida. Tivemos descidas a 1 hora, creio que continuamos a fazer escadinha. Por isso é que eu digo, em termos de movimento, pode parecer que agora atingimos um topo. Nós nunca saberemos quando é que vamos atingir o topo. Nós só saberemos quando começar a romper pivôs. A realidade é que se vocês olharem para a Moving Average simples, tirando este dia, mas a Moving Average simples tem sido o ponto onde existe bounce. O dia em que não houver bounce aqui e esta Moving Average servir como resistência, temos a confirmação de que as coisas inverteram. Mas para já, nada de alarmante. IBEX estava numa resistência, ficou-se pela resistência, fechou totalmente a gap que tínhamos aqui, ou seja, esta gap já vem desde junho. É natural que aconteça isto, assim como é natural que fizemos a indecisão, fizemos a nossa paragem, podemos continuar, como também podemos nem sequer fazer isto, chegar aqui a rejeitar um bocadinho mais abaixo e descer. Para já o movimento está bullish, é só isso que eu posso dizer. Tivemos um breakout, é muito provável que testemos o máximo anterior, este ou este. Temos aqui assim uma gap, de resto não tem nada de mais. O mesmo acontece com o CAC. Não parece ser uma vela de pausa, mas é uma vela mais pequena que a anterior. E o DAX a chegar exatamente à resistência. Ou seja, para já os nossos níveis têm estado bem definidos. É este mínimo, creio que é a referência, né? São os dois mínimos que temos aqui, é a resistência, é daqui que vem essa linha e basicamente foi onde batemos. Fez gap up, subiu até à resistência. É provável que alivie? Eu acho que sim. Agora, este retracement, mais uma vez, se vocês olharem para o PSI basicamente, o RSI baixou, né? Nós podemos olhar, o RSI baixou e isto continua a subir. E este é o efeito das escadinhas. Criamos divergências, né? O preço está a subir, RSI não está a subir. No entanto, a realidade também é esta. Isto pode se estender indefinidamente até, por exemplo, quinta-feira. De resto, não temos assim nada de especial. Aquilo que temos é, nos Estados Unidos, sem dúvida, rompemos na sexta-feira e hoje, eu estava com este receio, né? Tínhamos aqui a rejeição, os futuros abriram com gap up e creio que ainda mantém a gap. Já agora vamos ver. Eles abriram com gap up e basicamente, isto foi no domingo, e basicamente mantém a gap. Eu não sei se esta gap é real ou não, confesso, porque eu olho para o mesmo ticker, mas para o Russell, e o Russell nunca tem gaps. Honestamente, não sei. Mas aquilo que eu sei é, bateu. Eu creio que alguém perguntou no Discord se no BCP isto pode acontecer. Fixem este desenho, porque é algo que pode acontecer. A grande diferença é esta. Máximo, aqui acho que foi até um duplo top, 3.907, 3.908, não foi um duplo topo, pelo contrário, foi um máximo mais elevado que o anterior, máximo mais elevado que o anterior e rompeu. O BCP está a fazer um pouco diferente, mas breakouts, estamos esticados, estamos à espera que alivie. O aliviar pode ser voltar à moving average, pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã. Sinceramente, nem sequer estou muito preocupado com isso. A base está feita. Temos um suporte imenso nos 3.900. O dia em que perdermos os 3.893, o mais provável é descermos novamente. Até lá, é deixar as coisas andar. Olhando para algo que eu ontem não mostrei, isto vem naquela sequência de estarmos a falar do Sabadell, do BCP e comparar, por exemplo, com, vamos ver, um Bank of America, que é aquilo que eu normalmente uso, né? E o Bank of America fez aqui assim rompeu aqui neste dia, digamos assim, mas não está assim com grande força. Mas se olharmos para o setor financeiro em si, já não é a mesma situação, né? É muito mais claro
que as coisas estão bullish. Fizemos um martelo, não fizemos um novo mínimo neste dia em que chegámos praticamente ao pivô e houve uma inversão. Estes dias, por norma, são muito fortes, demonstram mesmo que é uma vela de inversão. Rompemos a resistência, né, que estava mais ou menos aqui, rompemos, testámos suporte da Moving Average e voltou a arrancar. Portanto, para já as coisas estão bullish. Eu queria mostrar este gráfico que eu esqueci-me da última vez. A energia, apesar de tudo, fez um gap up, está a vir ao suporte. Temos gap aqui e as tecnológicas basicamente estão-se a aproximar da resistência. Ou seja, dias positivos, mas nada de transcendente. Já a Bitcoin, hoje, deu um ar da sua graça. Começou ontem, de certa forma, ontem subiu 1% e hoje está a subir 1,3%. Não é a Bitcoin que nós conhecemos, não é a Bitcoin que sobe 10% num dia, como fez aqui, não é? É uma Bitcoin é uma cripto muito mais comedida, mais quieta. Se vocês compararem com a Ethereum, o desenho é praticamente o mesmo. Vejam a resistência que nós temos aqui. Por isso é que eu acho que, conjugando fatores, nós vamos ter um retracement. Mas também pode não acontecer, mas é o mais provável. Estamos a ficar esticados. A Ethereum não costuma ficar muito tempo esticada, não é? Vocês veem, não costuma ficar muito tempo esticada. Estamos a chegar a um ponto brutal de resistência. Portanto, aquilo que eu vos posso dizer é assim: se juntarmos as condições que nós temos para ver um retracement, eu acho que ela está a começar a ser criada, não é? De resto, o petróleo teve a subir 3%, agora subiste para cima, tenho que fazer um back. Isso. O petróleo teve a subir, salvo erro, 3%, chegou à resistência e voltou para baixo. Em todo caso, eu tenho que reafirmar isto. Vejam a condição: mínimo, mínimo mais elevado, máximo sempre mais elevados. Portanto, para já estamos a fazer aquilo que se chama a bear flag, né? Que é a bull flag invertida. Mas nos últimos 3 dias não são tão bears quanto isso, mas isto é aquilo que se chama o bear trap, né? Por isso é que isto chama-se uma bandeira bearish, porque basicamente prende as pessoas cá em cima. Para já, de relevante apenas que temos a rejeição na resistência de preço. E isto é o mais importante, não é? É mais importante que as moving averages em si. Vocês veem, furou moving average, fura constantemente a moving average, seja para cima, seja para baixo, mas a realidade é esta: se temos suporte de preço aqui e há rejeição, ou seja, virou resistência, as coisas podem começar a ter implicações de queda. As obrigações ainda não estão naquele ponto de nós ficarmos a bater palmas. Vamos ver. Eu acho que o Fed, aquilo que vai dizer, ou o Powell, aquilo que vai falar amanhã, basicamente vai reafirmar aquilo que tem reafirmado nos últimos tempos. Eles não querem que o mercado faça rallies, que é para não animar, porque se as coisas começam, né, o sentimento se começa a ficar animado, o que acontece? Acontece que basicamente faz mais pressão sobre a inflação, começa-se a gastar mais, a aumentar salários e afins. Ele vai reiterar isso tudo, vai dizer que, ok, estamos a ver que provavelmente atingimos o topo da inflação, mas depois não se esqueçam, o guião é sempre este: inflação, aumenta a taxa de juro mais elevada do que a inflação durante algum tempo, e depois a imprensa começa a falar sobre a deflação. Porquê? Porque a inflação vai começar a cair e as taxas de juro mantêm-se estáveis. E depois começa a aumentar a taxa de desemprego e temos então o tal deflação. Até isso acontecer, eu ficaria na expectativa de ficar longo ou não. Agora, vamos começar com a nossa análise. Vamos começar pelo Green Volt. Num dia positivo, a Green Volt voltou a cair. Ou seja, continuamos com aquela situação. Ela cai, mas não cai desalmadamente. O desalmadamente é vir aqui para preencher a gap que tem aqui, né, nos 7,50. Sinceramente, eu estava à espera que houvesse uma pressão de venda para trazê-la aqui. Não tem havido. Portanto, eu ficaria na expectativa, mas não me posicionaria para já. Eu ficaria à espera que houvesse uma indicação. Essa indicação poderá chegar ou não.
Aqui chegou, mas foi com um gap up muito turbulento, né? Muito errático, e basicamente quem tentasse fazer aqui uma entrada metia aqui um stop, saía nesta vela e depois não voltava mais a entrar porque não havia confiança, e ela daqui até aqui ainda acabou por subir 2%. Para esta cotada não é nada. E neste momento, vejam, quem fizer entradas aqui é uma entrada com pouco risco. Porquê? Porque basicamente dá-se meio por cento de, nem meio por cento até demais, mas de stop, e basicamente se ela subir até à resistência ganha 1%. A grande questão é, até aqui já são 3, até aqui já são 5. Eu confesso, eu acho que há cotadas com melhores setups, não é? Pode não haver aqui em Portugal, mas para já eu ficaria de fora da renováveis, principalmente da Green Volt. E o mesmo acontece aqui para a EDP Renováveis. Fez um martelo, dava indicação de que, ok, vamos subir, mas depois no final não aproveitou o balanço. O volume aumentou, já agora por curiosidade, foi o volume bullish, de certa forma. Não, foi só de leilão. Houve pressão de venda nesta vela, fez indecisão, manteve-se dentro da indecisão, apesar de termos furado o pivô. A grande questão é, para os bulls, o importante é isto: mínimo, mínimo mais elevado, apesar de um pivô estar aqui. Os máximos continuam a aumentar, é um facto. Rompemos a resistência, estamos suporte, furamos o suporte e não houve sell-off. Portanto, para já, interessante, mas tendo em conta os rácios risco-recompensa, né? Quase 1% para ganhar 2,5%, é um rácio interessante, mas há dias melhores, como diz o outro. Vamos ver. Para já, fez uma pausa, mas bullish não está. E a EDP continua a fazer escadinha com uma diferença, está a fazer aquela pausa manhosa, não bateu o mínimo, pelo que para já ela continua a estar a fazer a escadinha. De resto, não temos assim mais nada de relevante a falar sobre a EDP. É a que tem estado mais bullish delas todas, mas a grande questão é, as escadinhas dela são muito chatas, não é? Vocês veem aqui, se usarmos as moving average, vamos à vida. O ideal é esquecer moving average, chegar aqui, fazer onde é que está suporte, a resistência do preço. A resistência do preço está aqui, o suporte está onde? Está mais ou menos aqui, e quando ela romper desta zona, fazemos entrada, porque as moving averages não nos estão a ajudar assim muito. Facto que ela tem suporte na moving average a 100, que é a azul, mas fura, enfim, vocês acho que compreendem aquilo que eu quero dizer. Tecnicamente ela não é perfeitinha na visão horária. De resto, é continuar a olhar para a moving average simples. Quando fecharmos abaixo, tem que abandonar o barco, dê para onde der. Então vamos falar sobre o BCP, não é? Eu ainda continuo a achar que o BCP não aliviou o suficiente. A grande questão é mesmo esta. Está toda a gente na expectativa. Vai e rompe, não rompe. Nós já falámos, e aconselho a verem a live de ontem, falámos extensivamente. O Celso trouxe questões importantes, como janeiro deste ano. Foi janeiro deste ano? Ou do ano passado? Acho que foi do ano passado. Janeiro do ano passado. Creio eu que foi janeiro do ano passado. A questão é irrelevante. A parte relevante é esta. Todos os grandes subidas, não precisamos de recuar muito, todas as grandes subidas têm pausas. Será que hoje foi uma pausa? Tipo neste dia em que a diferença é, não há grande resistência deste lado? Não há, honestamente não há. Ou será que é este tipo de pausas? Não é? Nós não sabemos. Aquilo que nós sabemos é, isto é uma resistência brutal. Brutal. Eu sei que houve alguém que disse que saiu e que só voltaria a entrar quando ultrapassasse os 17,53 com volume. Voltas a dizer, é a melhor estratégia, mesmo sabendo que
que se vocês quiserem voltar a entrar, poderão ficar, não é? Deixar algum em cima da mesa, ou até fazer uma entrada e depois serem stopados. Mas a realidade é esta. Quando nós fazemos um seguro do carro, nós sabemos que vamos ter um custo que nos protege, sabemos que essa proteção por vezes vai nos dar dor de cabeça, garantidamente, quanto mais não seja pela questão de, sei lá, eu tenho, por exemplo, um dos seguros que eu tenho no meu carro é todos os riscos, cobertura total, sem pagar prémio. A grande questão é, eu estou a pagar 1000 € por mês, e por mês não, 1000 € ao ano, creio que é assim. A questão é, eu meti esse tipo de seguro por o meu carro ter uma capota em lona. Se tiver uma capota em lona e alguém romper, eu simplesmente meto o seguro em ação, não é? A grande questão é depois o agravamento que eles vão dar. Será que compensa? Será que não compensa? Eu acho que vocês estão a entender. A questão dos seguros é que é tudo uma marosca. Mas a realidade é esta. Quantidade de vezes que chegou à resistência e que desceu. Quantidade de vezes que chegou à resistência, fez pausa e desceu. O risco é real. Isto é aquilo que vocês têm que lidar. O risco é real. Portanto, eu estou do lado de quem não é preciso vender a posição toda. Podem vender uma parte, seja metade, 25%, 30%. A minha ideia é sempre esta. Se vocês anotarem, quando fazem uma posição numa cotada e anotarem porque é que entraram neste ponto, não é? Vamos supor, vocês decidiram, ok, temos aqui este desenho, vou entrar aqui. Porquê? Porque temos exatamente o mesmo do lado esquerdo. Está a fazer um head and shoulders. É aquilo que aparenta estar a fazer. E eu vou fazer uma entrada aqui. Vou meter um stop onde vocês definirem. Há quem meta aqui. E vou vender uma parte quando chegar. Por exemplo, aqui. Quando chegar aqui vou vender 30%. Neste dia, muito provavelmente ela simplesmente rompeu. Vamos ver. Vamos ver o que aconteceu. Vamos meter 15 minutos. Acho que é mais fácil. Ela rompeu, literalmente. Foi aqui assim nesta vela. Ela rompeu nem sequer show. Nem sequer show. Mas devido a esta vela, podem até ter tomado a decisão de saírem aqui. Vamos assumir isso. Saí aqui. Saí aqui e 15,70. Estou a ver bem. Sim, 15,70. Saí aqui com uma parte, 25%. Ela veio para baixo, subiu, os 15,70. Veio para baixo, suporte. Vocês veem isto a acontecer, não é? Veem isto a acontecer, veem aqui, ok, temos aqui um ponto que se romper eu vou entrar. E vocês entraram nos 15,87, ou seja, 1% acima. E esse 1% acima acabou-vos por vos dar isto. Não é? Acabou-vos por dar, provavelmente, esta parte que está aqui. E por isso é que eu digo, protegerem-se, não tem nada de errado. Tem que escrever num papel. Se escreverem num papel, vocês fazem entradas, fazem saídas. A grande questão é, a restante parte, vamos supor que vocês tinham vendido 25%, voltaram a entrar. Voltaram a entrar, o plano mantém-se. Eu tenho 100% das ações. Tinha um plano. O meu plano era vender 25% aqui. Vendi um bocadinho abaixo. Estavam com receio. Não interessa. A questão é, vendi 25%. Voltei a comprar um bocadinho mais cara. Mas ela simplesmente subiu. Chegou aqui. Vendi os 25%. Era a outra resistência que nós tínhamos, não era? Vendi os 25%. Ela nem sequer chegou lá e eu fiquei com medo, vendi. Dia a seguir ela rompeu o máximo. Paguei o meu seguro, 1%, e ela simplesmente subiu. Chegou à resistência outra vez. Vocês estão a entender? É uma questão de se precaverem numa subida de cá de baixo até cá acima. São 21% e vocês, com comissões e tudo, fazem quê? 17%. Vamos tirar 5% para comissões e perdas de terem feito várias entradas e várias saídas. Mas sabem qual é a parte positiva? É que se vocês ficarem agarrados à fé, né, de não se protegerem nos 17 cêntimos, se ficarem agarrados à fé, vocês já fizeram ganhos. Já fizeram ganhos por aqui.
E essa parte é a parte positiva. E como vocês desenharam um plano e disseram, vou vender tudo aqui, porque eu aposto. Quem se mete aqui não diz que vai... não, isto vai subir até aos 20 cêntimos. Não, não vai dizer nada disso. Vai chegar e vai dizer assim, olha, a quantidade de resistências que nós temos, eu vou vender tudo aqui. Neste momento, aposto que ninguém vendeu tudo aqui. Não vale a pena, não é? Para já estamos a fazer uma pausa, mas a realidade é, vendam só uma parte. Imagina que ela sobe. Se quiserem vender tudo, vendem tudo. Vocês vão ficar com a pressão de obrigatoriamente vou ter que entrar aqui. Pelo menos, não é? Mas a grande questão é esta. Fazer gestão. Fazer gestão obriga-vos a fazer lucros. Fazer lucros, vender 25%, não é? Vamos fazer aqui assim uma aritmética simples. Eu tenho 100 ações com preço médio. 100 ações, vamos ter um preço médio de 14,30. 14,30. Não é? Euros. E, claro que não são euros, é cêntimos, mas não interessa. 14,30. A questão é, eu vendi 25%, vamos supor aqui. Se eu vendi 25%, eu agora já não tenho estas, tenho 75%. E já realizei desta subida aqui, que é basicamente, não é bem 10%, mas vamos dizer que é 10%. Desses 10%, eu já assegurei 2,5%. 2,5% já estão no meu bolso. Este já ninguém me tira. Depois, eu voltei a fazer uma entrada. Deixei 1% em cima da mesa e deixei ela subir e fiz a entrada acima deste ponto aqui, certo? E comprei as restantes 25. Não as restantes 25 ações, não é? Porquê? Porque é a mesma quantidade de capital, então não comprei 25 ações. Eu, em vez de ter comprado 25 ações, comprei, vamos supor, 20. Então eu tenho um total de 95 agora, né? 95 ações. E o meu preço médio, que era 14,30, passou a ser, visto que eu comprei nos 16, vamos supor que passou a ser 15. Vamos dizer 15,30. Pronto, não interessa. Este é o meu novo preço médio. Qual é a pressão deste novo preço médio? É que se ela começar a descer, eu vejo a minha percentagem, o meu ganho, né? Aquela história de, eu tenho 20%, eu posso perder 10%, não me importo. Mas neste caso, quando vocês chegarem e perderem 10% dos 17%, basicamente vocês já estão praticamente a ganhar zero nestes 15, né? Porque 10% de queda seria voltar aos 16. Isto torna-nos muito mais astutos. É só isso que eu quero dizer. Portanto, eu não sei se o BCP vai continuar a subir, se vai cair. Aquilo que eu sei é o que as velas e a ação de preço diz. Na visão diária, não rompemos o máximo, fizemos uma doji, rompemos o mínimo. É uma doji, pode parecer um martelo, isto é uma doji, isto é outra, pode parecer um martelo, mas não é. Mas houve pressão de compradores, sem dúvida. O volume não foi nada transcendente, mas foi acima do normal, ou da média, sem dúvida. A uma hora, o cenário que nos passa é este. Neste dia, nesta hora, que teve uma pressão de venda, foi às 10, não foi na abertura. A abertura foi aqui. Foi às 10. Os bears podiam ter entrado em ação. Rompeu o pivô, podiam ter entrado em ação. Entraram? Não. Mas os bulls também não entraram. Porquê? Máximo, 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 máximo. Os máximos estão sempre a diminuir. Portanto, estamos a fazer aquilo que se chama o tal triângulo lateral, né? Vamos fazer assim, para vocês verem. Aquele triângulo meio lateral. Que basicamente isto significa que ela pode romper para aqui, pode romper para ali, ninguém sabe. Para já, e eu já perdi muito tempo no BCP, só para vos deixar assim o mais à vontade possível. Seja qual for a decisão que vocês tomaram, desde que respeitem o vosso plano inicial, perfeito. Não acreditem que ela vai aos 20 cêntimos, assim sem mais nem menos. Antes disso, temos muitas resistências, vejam. Vamos meter aqui a um dia. Vejam onde é que nós temos, começamos a ter resistência. Começamos a ter aqui assim, né? Nos 18,37. Por isso, antes disso, ainda vamos ter que ultrapassar este ponto. Depois de ultrapassarmos esta zona dos 18,20, 18,30, começamos a chegar aos 19. E vejam a resistência que existe nos 19 até aos 20. Portanto, para já, o movimento é bullish.
este é o BCP que nós conhecemos. Por norma, quando faz a pausa, continua a arrancar. Por norma é isso que acontece. Faz pausa, 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 arranca. Faz pausa, arranca. Faz pausa, arranca. É sintomático. É sintomático. Portanto, eu não estou bear. Eu sei é que vai haver uma pausa. E estou confortável com ela. Mas tem que ter um plano. Não se esqueçam. As pausas, por norma, levam-nos às moving average. Mas aqui nunca foi à moving average. Nunca foi à moving average. Quando foi é para morrer. Mas nunca foi à moving average. Quando vai é para começar a morrer, não é? Mas deu-nos hipótese de saída. Temos um máximos mais baixos. Deu-nos sempre hipótese de saída. Quando foi à moving average, perdeu-a, arrancou mais um bocadinho, mas depois morreu de vez. Portanto, é isto que eu quero que vocês tenham em conta. O resto é ruído. Vocês isolem-se do ruído, mantenham o vosso plano e fiquem à espera que o BCP vos diga o que fazer. Para já, está bullish, é um dia de pausa, apesar de termos uma sequência de máximos mais baixos e mínimos mais elevados. Ela está neutra a uma hora. A qualquer momento ela pode subir ou cair. Quanto à Galp, ela fez gap down, fez um novo máximo, mas voltou cá para baixo. A sequência que nós temos, lá está, máximos, mínimos cada vez mais elevados, os máximos também, à exceção destes. Para já, bastante neutra também. A realidade é essa. Bastante neutra. Temos aqui um pivô interessante, ou seja, esta zona aqui, né, deste máximo, já foi testado uma vez, está-se a aproximar a fazer o segundo teste. Se perder, começamos a olhar para a moving average de 200 e a acreditar que a corrida da Galp acabou. Mas, até lá, não. Até lá, vocês olhem para onde estão as zonas de suporte, né? Moving average simples a 20 períodos. Na visão diária é a zona de bounce, por isso até isso acontecer, até perder esta zona, não estamos bears. Mas temos o primeiro alerta, sem dúvida, como tínhamos aqui uma pausa e depois fez um novo mínimo, mas voltou para cima, e depois as coisas simplesmente fluíram. Portanto, na expectativa, para já está a fazer escadinha. A nós, hoje fez uma inside bar, não mexeu muito, também bastante neutra à espera do breakout. Quando ela fizer o breakout, a resistência está logo acima. Portanto, são 2% de diferença. CTTs é praticamente a mesma história, com a diferença. Hoje fez uma doji, tudo bem. A grande questão é a zona para romper está aqui, 3,31. Dos 3,31 até aos 3,39 vão 2%. Vamos ver o que é que ela faz. Mas para já continua também a fazer o seu trajeto de subida, parecendo que está a fazer aqui uma indecisão, ou seja, uma pausa, está a fazer aquela distribuição ou acumulação para descer ou subir. Jerónimo Martins foi onde nós esperávamos, né? Eu creio que eu ontem falei isto. É uma hora que estava esticada, né? Esticada há uma hora, creio. Vamos lá. Hoje às 8 aqui. Que a uma hora estava a começar a aliviar, mas estava um pouco esticada, mas que aquilo que ela dava a entender era que ia fechar a gap e provavelmente ir até à resistência. Fez a papel. Eu só digo assim, eu tenho pena nestes dias em que as nossas cotadas lembram-se de respeitar as moving averages, né? De eu não estar atento. Porque é daquelas coisas que nós dizemos assim, caramba, passamos uma eternidade a olhar para as cotadas e basicamente agora ela respondeu perfeitamente. Chegou ao ponto da resistência. O que é mais provável? Uma lateralização, uma pausa para ganhar força para subir. Mas também pode simplesmente romper. Atenção que os falsos breakouts acontecem quando os RSI estão estendidos. Na visão diária não está. Na visão horária está. Portanto, vamos olhar para a Moving Average, já que respeitou tão bem a Moving Average. Vamos olhar para ela, vamos ver o que é que ela faz. Não diria que está bearish, fechou a gap, terminou, apesar de tudo, em alta. O volume de leilão não foi nada mau, apesar de estar esticada. Portanto, vamos ver o que é que ela faz amanhã. No limite, fazer a bull flag a uma hora, né? A respeitar a moving average,
aliviar os indicadores para subir mais. Mas de resto, é uma zona de forte resistência, os 20,62. A Sonai, praticamente a mesma história, né? Temos aqui a Moving Average que não consegue romper, temos aqui estes máximos que não consegue romper. Será que o vai fazer agora? Eu creio que esta há 1 hora está mais aliviada, né? Mas de certa forma muito errática, muito errática. Vamos ver. Também pode estar a preparar aqui o tal arranque. Ficar atentos, literalmente. Para quem gosta deste tipo de ações, ficar atentos. Altre e Navigator continuam na pausa, literalmente. Continuam na pausa, né? A rejeição na Moving Average, abre na Moving Average e vem para baixo, ou seja, um sinal bearish. Mas continuamos na pausa, continuamos à espera que ela rompa o triângulo. Quando ela começar a romper o triângulo, nós começamos a tentar nos posicionar. Até lá, acho que é uma perda de tempo. Vocês olham para a Navigator, que está mais simplificada nesse aspecto. Temos a tal rejeição, temos martelos, ou seja, se vocês juntarem estas 3 velas, basicamente temos, né, o corpo aqui, depois temos uma cauda para cima, uma cauda para baixo. É uma doji, nota indecisão, há pressão de compradores, há pressão de vendedores. Os compradores estão com vantagem, porque já atuaram 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas não se esqueçam, eles podem ter esgotado a pólvora toda. Portanto, vamos ficar à espera que ela nos diga o que fazer, principalmente olhar para a Moving Average diária. Um fecho acima, eu ficaria bullish. Eu esperaria pelos 3,55 para depois fazer posicionamento, caso queiram fazer um swing. Mota em Gil. Eu não sei que raio de notícia que houve aqui. Se vocês puderem deixar nos comentários, eu agradecia. Mas fez um gap up acima da resistência, nem sequer veio cá abaixo, simplesmente arrancou. Vamos ver se esta dava algum tipo de hipótese de entrada. Aparentemente sim. Eu costumo dizer, onde é que nós fazemos o nosso posicionamento? Agora é fácil de ver, né? Mas onde é que nós fazemos o posicionamento? Quando temos um sinal de entrada. A 15 minutos nós não temos grandes sinais de entrada, né? Aqui agora era fácil, era fácil, era dizer, entrávamos aqui nesta vela, rompeu aqui, entrávamos aqui. Pô, agora é fácil, mas a grande questão é esta. Tínhamos uma zona de breakout, estamos aqui na visão 1 hora, tínhamos uma zona de breakout, tínhamos um martelo invertido, pelo que a única entrada técnica sem arriscar no gap up, irei aqui. Não dá para aproveitar muito, né? A realidade é essa. Não dava para aproveitar muito. Eram 3%. Mas a grande questão é esta. Eu não sei o que é que originou isto. Sei que 1,25 era uma resistência. Isso 1,25 era uma resistência. Basicamente foi aqui assim nesta vela. Os 1,25 vêm daqui. Ok? Vocês veem por aqui, é uma resistência, mas fez uma ligeira pausa e simplesmente continuou. Não sei se foi alguma notícia, se alguém se posicionou, os meus parabéns, mas não foi por eu ter indicado, porque rompeu o canal. É um facto, eu não ponho isso em causa, mas se nós puxarmos isto para cima, não rompeu canal nenhum. Simplesmente ficou nele, né? E poderia acontecer o mesmo que aconteceu aqui. Portanto, parabéns. De resto, não tenho assim mais nada a dizer. Chegou à resistência. Vamos ver se temos seguimento. Por norma, tem seguimento. Agora é ficar a expectativa. A resistência seguinte, mais ou menos aqui nos 1,35 até aos 1,39, 1,40. Temos aqui uma gap. O suporte está ligeiramente acima. Portanto, vamos acompanhar. A ver para querer, não é? A REN pode ser a próxima a fazer este movimento, não é? Mas a grande questão é, hoje limitou-se a respeitar o suporte. Continuamos a não nos movimentar, fazendo breakout, ficaremos interessados. Vamos agora aos Estados Unidos, só ver assim algumas. Eu falei de uma, claro, é extremamente complicado hoje apanhar o barco. A realidade é mesmo essa. Extremamente complicado. E porquê é que eu digo que é extremamente complicado? Ora, vamos tirar isto daqui, back. Porque a análise técnica depende muito da nossa capacidade de termos um plano, serem flexíveis nesse plano e
basicamente ter pelo menos 3 ecrãs. Por isso é que eu digo, usem o Investing, apesar que no Investing as americanas têm, como é que eu ia dizer, têm, okay, deixa só para fazer refresh aqui, têm, têm atraso e as nacionais não têm, mas a grande questão é 3 ecrãs, abram 3 janelas do TradingView, é simples, e isso é complicado, precisam de ter um ecrã, se estiverem a trabalhar precisam de um segundo ecrã, a grande questão é mesmo esta, a abertura hoje, vejam onde é que fez o bounce, Moving Average a 13, se colocarmos a 1 hora não nos dá informação nenhuma literalmente. Nós olhamos para aqui e dizemos assim, ok, temos aqui algum suporte de preço, não é? Mas não está aqui nada. Mas na diária estava. Se colocarmos a 5 minutos, não nos diz muito, pois não. Aquele mínimo não nos diz nada. Mas a realidade é, tivemos um squeezinho e agora está a aliviar. Vamos ver o que é que ela vai fazer. Para já o movimento é bullish. Tivemos um breakout da zona, estamos acima das moving averages, estamos nesta zona agora que é a zona de resistência seguinte, mas não está bearish. Bearish não está. Vocês olham para a AMD que estava com muito mais atraso, ou seja, quem entrou na AMD está a ganhar o mesmo e está no mesmo ponto de situação. Porquê? Resistências, fechou a gap e parou aí. Mas isto pode ser uma paragem simplesmente para aliviar indicadores, não é? De resto, o setup para já rompeu. No entanto, máximo mais baixo, máximo mais baixo. As coisas não inverteram, não é? Para o lado bull. Eu continuo-vos a dizer. Vocês olham para a Nvidia, olham para a AMD, que elas estão muito iguais. Todas elas fizeram aquilo que pode ser a tal onda 1, 2, e vamos fazer a onda 3, que vai ser explosiva, impulsiva e tem que apagar e poderá nos levar no mínimo, e por isso é que nós vamos estar atentos agora a esta zona. Esta é a zona que eu acho que vamos atingir, mas no mínimo trazer-nos para aqui. Seria um movimento e tanto, né? Estamos a falar de 31%. Não vamos lá em linha reta, não é costume, mas pode acontecer, está em cima da mesa, sem dúvida. A meta é o paradigma, né? É o oposto. A meta tem estado a aguentar, tem estado a subir e hoje está a fazer uma pausa. É resistência, está a fazer uma pausa, não tem nada de errado, não está bearish, mas não está bullish neste ponto, né? Está a fazer até uma vela de inversão, mas de resto não tem assim nada relevante. Olhando para a Sophie, chegou à resistência. A Sophie está como o Nasdaq, né? Chegou à resistência. Só isso. A Firm continua a fazer o mesmo que fazia antes. Não está diferente. Upstart é exatamente a mesma história. Palantir está a fazer uma boa pausa, mas está na resistência. E hoje, num dia como hoje, não está a arrancar. QuantumScape rompeu. Certo. Ainda nem sequer chegou à resistência, por isso pode ter um bocadinho mais de upside. Lucid está na resistência. Tesla tem um upside interessante, né? Eu já vos falei, rompendo aqui esta zona, nós temos caminho aberto para vir cá para cima, para os 160, quiçá. Seria outra subida de 30 e muitos, né? 34, mas temos que ter um pouco de paciência. Porquê? Porque estes gap-ups e esta resistência, ela já provou que não é uma resistência fácil de romper. E hoje, pelo menos hoje, o máximo aqui, 124,48, hoje ainda não rompemos. Portanto, a sequência continua a ser de máximos mais baixos. Quando rompermos o pivô, ok. Não se esqueçam, se vocês olharem para a AMD fez isto assim na Nvidia, todas elas fizeram isto assim. E depois sim arrancaram. Para já, setup é interessante, mas não nos diz muito. A XPEV das chinesas é a única que está negativa, né? Literalmente, está na zona de suporte, não está com grande volume, mas é a única que está negativa. A NIO está na zona de resistência, ou seja, estava ligeiramente diferente, né? Do máximo que a NIO fez em dezembro, caiu 21%. A XPEV do mesmo máximo aqui, de dezembro,
Aqui caiu 9, e se vocês forem ver, está basicamente no mesmo ponto. Por isso é que eu digo, o facto dela estar negativa não me diz muito. Porquê? Porque estão as duas exatamente iguais. Aquilo que me deixa com o pé assim a virar para a cova, como diz o outro, é chegou ao Golden Pocket e caiu. Mas para já não tem nada de alarmante. Já as restantes chinesas, como vocês podem ver, também estão todas a aliviar das subidas que têm tido. A Pinduoduo fez gap up, teve sell-off. Sell-off, salvo seja. Mas hoje vai ter um volume interessante. A Baba, que teve um upgrade, eu creio que foi o Wells Fargo, não, foi o Morgan Stanley, creio, que passou de comprar para comprar com convicção até aos 130. Bate mais ou menos com a nossa resistência, né? Daqui a aqui devem ser para aí 20%, a 16. Agora não se esqueçam, ela já deu um salto desde os mínimos, deixa eu fazer assim, desde estes mínimos até aqui já vão com 81%, desde o ponto de rompimento, né? Tínhamos aqui esta zona de suporte até onde ela estava, 30%. A questão é esta: a tendência, apesar de muita gente estar a dizer que a China foi a que começou com as quedas mais cedo, eu não sei onde é que eles veem a China com quedas mais cedo. Eu sei que realmente a baba, desde digamos finais de 2020, que não faz mais nada senão cair. E este é o upside que nós temos neste momento. Portanto, estejam atentos. O facto de dizerem que a China está a desconfinar e que recupera primeiro que os outros porque teve uma crise primeiro, a realidade é esta: a China não teve crise nenhuma, houve problemas no imobiliário, sim, mas não teve crise nenhuma, no sentido de se vocês forem olhar, nós já não temos problemas com o Covid aqui há um ano, e a China está ainda a ter. Portanto, para já, expectável, na expectativa mesmo. Eu acho que o mais seguro seria entrar aqui acima e esperar que ela viesse cá para cima. Mas, até à resistência, e tendo em conta que é um banco de referência a fazer o upgrade, e comprar com convicção não é assim algo que eu tenha alguma vez visto. Portanto, vamos ver, está na resistência, vamos ver como é que ela se comporta nos próximos dias. A banca, já agora, hoje está simplesmente a aliviar um pouco, mas não está extremamente bullish, né? E se olharmos para as petrolíferas, é praticamente a mesma coisa. Elas estiveram mais altas, tem estado a cair, mas rompeu. Será que isto, né? Porque a uma hora o desenho fica diferente. O desenho está basicamente a dizer: podemos vir testar o suporte e depois voltar para cima. Ficar atentos, ver o que é que daqui resulta. Mas para já, parece que temos um pouco mais de downside. Principalmente se olharmos para o Standard & Poor's, agora, o Standard & Poor's, que parece estar a fazer agora o alívio, não é? Mas eu continuo a achar, vai fechar a gap. Os 4.000 pontos à partida vão ser atingidos. É aquilo que eu acho, é a minha opinião. Tecnicamente é isso que normalmente acontece, principalmente quando rompemos o máximo do dia em que se criou a gap. Por norma, leva a que se feche a gap. Né? Vocês veem que aqui não aconteceu isso. Apesar de, por norma, é o que acontece. Mas, um dia depois, acabou por o fazer. De resto, é isto. O vídeo foi longo. Não vou mais perder tempo a falar de BCP e afins. Vocês já entenderam como é que as coisas funcionam. Eu sei que é madrasto as pessoas pensarem que vai aos 20 e se eu vender agora tudo, se vendes agora tudo, tens sempre a oportunidade de entrar. Se não entras é porque não queres entrar. E se não queres entrar, quando uma pessoa tem um receio de entrar, eu costumo dizer assim: olha, se tens receio de entrar num determinado local, o melhor que fizeste foi sair, não é? E as pessoas acabam por dizer: sim, foi o melhor que eu fiz. Portanto, como eu costumo dizer, desenhem o vosso plano, cumpram com o plano, façam vendas escalonadas, como eu vos expliquei. Temos um vídeo só focado nisso, forma de usar indicadores e afins. Vejam-nos, deixem nos comentários a vossa opinião, que é importante. Afinal de contas, o Celso partilhou connosco a questão da banca espanhola ter arrancado, né? O Sabadell, que eu nem sei como é que deve estar hoje. Está simplesmente a aliviar.
está a chegar aqui à zona de suporte. Mas a grande questão é esta. O Sabadell arrancou primeiro, não foi? O BCP, quantos dias é que foi o BCP? Vamos lá. Análise. É uma curiosidade que eu podia ter visto ontem. Arrancaram basicamente ao mesmo tempo, não é? Foi há 4 dias atrás. E se agora voltamos para trás, Sabadell foi 1, 2, 3, 4. Foi há 4 dias atrás. Mas o Sabadell, vejam, a sequência de subida é muito mais extensa. Está desde julho que não faz mais nada se não subir. Agora, a grande questão é, está em máximos de sempre? Quase. A resistência, por exemplo, no Sabadell aproxima-se muito dos 1,05 até aos 1,11, que seria o target máximo, né? Mas 1,05, 1,06, tudo isto é resistência. É assim tão errado fazer vendas nestas alturas? Honestamente, eu não acho. Eu acho que é acertado termos um plano, acreditarmos nesse plano e executarmos. Né? Tínhamos aqui uma resistência, ela rompeu, fez suporte e aqui furou. Vendi aqui. Ok, se vendi aqui, onde é que eu volto a entrar? Aqui em cima, neste máximo. Entrei. O que é que aconteceu? Nunca fui stopado e apanhei esta viagem. E a grande questão é, quanto é que eu deixei em cima da mesa? Deixei basicamente, vamos supor, daqui, que ela fechou exatamente aqui. Vamos dizer que vendemos aqui assim no mínimo, quando ela arriscou, né? Nós perdemos 2,71% numa subida que basicamente se transformou em um ganho, não digo 14, mas que sejam 11 ou 10. E é isto a vida de quem faz entradas e saídas. Quem fica longo gaba-se de dizer eu já ganhei, eu já estive a ganhar, olha como eu, né? Eu já estive a ganhar na Affirm, pá, aí uns, foi na Affirm, uns 15%. E de repente quando olhei para o portfólio ela está aqui para aí uns 70%. E é este, os longos, né? Eu eliminei completamente os meus ganhos e agora tenho perdas. Portanto, protejam-se. Bons negócios a todos e até amanhã.